Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. A copinha segue pegando fogo. O São Paulo está jogando agora, empatando em 0-0 contra a Chapecoense. Lembrando que o ano passado a Chape eliminou o Tricolor. E hoje a gente vai falar muito de São Paulo, porque minha convidada é especialista em São Paulo. Estou acompanhado da jornalista Laila Reis, ela que é comunicadora do site spfc.net. Muito boa noite, Laila. Seja bem-vinda ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os torcedores que nos acompanham. E hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado de São Paulo, que está cheio de novidade, viu? Com certeza. E a pergunta de hoje é relativamente ao São Paulo, mais especificamente ao Diego Souza. Você acha que ele deve ser melhor aproveitado como meia ou como atacante? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Agora vamos ver os nossos destaques de hoje. Corinthians leva gol no último lance, mas vence o PSV nos pênaltis. Morato volta a treinar com jogadores do São Paulo e está à disposição de Dorival Júnior. Palmeiras vende zagueiro Mina para o Barcelona. Santos faz treino de pontaria de olho na estreia do Paulistão. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Pois é, e ontem o Corinthians entrou em campo e deixou a vitória escapar no último minuto. Com um gol de Rodriguinho, o Corinthians vencia o PSV até os 48 minutos do segundo tempo, em sua estreia pela Florida Cup, mas levou o empate no último lance da partida. Nos pênaltis, o goleiro Kaique França brilhou e o timão levou a melhor. O técnico Fábio Carille utilizou dois times diferentes durante a partida, e um dos destaques foi o estreante Juninho Capixaba. Agora o clube paulista soma 2 pontos na competição. Com essa conquista nos pênaltis, o Corinthians somou 2 pontos. Tem mais um jogo ainda na competição. Tem o Fluminense, o Atlético Mineiro também disputando a Florida Cup. E agora a gente vai falar um pouquinho do São Paulo, que tem um novo reforço, na verdade um velho conhecido da torcida, que está à disposição do Dorival Júnior.
Morato disputou apenas uma partida com a camisa do São Paulo em 2017, antes de se lesionar, mas foi o suficiente para impressionar o clube e os seus torcedores, ao ponto de ter seu contrato renovado. Recuperado, o atacante está à disposição do técnico Dorival Júnior. Para mim é praticamente o início, né? Poder literalmente sair do refis, né? Liberado. Então, alguns movimentos ainda que talvez eu tenha receio, medo, mas tá tranquilo. Para o primeiro dia foi maravilhoso. Estou no caminho certo e, se Deus quiser, com muita vontade, muito foco, já eu tô à disposição. Cara, tecnicamente excepcional, né? Sabe da qualidade que ele tem, a galera tá conhecendo, né? Sim, pessoalmente. Acho que é um cara que vai contribuir muito aqui pro São Paulo. Tá aí o Morato, que fez apenas uma partida com a camisa do São Paulo, mas deixou uma ótima impressão. Lá, ele é um jogador que pode somar para o time do Dorival, né? Com certeza, ele fez uma partida e já deixou a marca dele, e ele tem muita gratidão para o São Paulo. O que ninguém sabe é que nos bastidores, a diretoria de futebol, na época que ele se machucou, chegou inclusive aí na casa da família, lá do Morato, deu todo o suporte, porque era a chance da vida dele no São Paulo e logo depois ele se machucou, né? Então ele quase ficou em depressão e foi o São Paulo que deu todo esse suporte. Então ele vai jogar com gratidão também pelo São Paulo. Com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho do seu site, o spfc.net, que é um site diferenciado. Lá vocês têm muita interação com o torcedor participa de verdade. Há quantos anos existe o site? São 11 anos de spfc.net, com muito orgulho, muito trabalho e dedicação. Tenho orgulho de dizer que é a voz da torcida, com o jogador, com o elenco e com a diretoria também. Você pode morar em qualquer lugar do mundo, que lá você tem voz tanto no fórum quanto nos comentários das notícias, e também tem enquete sobre todos os assuntos lá. E o legal é que eu também acompanho o pessoal que está curioso para saber o que acontece no mercado da bola relativamente com o São Paulo, te procura praticamente exatamente lá, né? Sim. A informação. Nossa, o mercado da bola é o nosso forte. A janela de transferência é a época que eu mais trabalho, praticamente não durmo, é das 7 horas da manhã até não tem hora. E graças a Deus é o nosso forte, a gente sempre tem exclusividade. E, aliás, sobre o que você quiser saber, eu estou pronta para te falar, viu? Poxa, que legal, a gente vai perguntar. E eu vou começar perguntando para você do Robinho, que é um jogador que parte da torcida quer, outra parte já fica com o pé atrás. Você acha que ele seria um bom nome para o São Paulo e a torcida em geral aceitaria? Particularmente, eu não. Desde a primeira vez que falou o nome do Robinho, eu não queria ele aqui. Mas ele já está descartado pela diretoria. O torcedor que não queria pode ficar sossegado. A diretoria do São Paulo não vai atrás do Robinho. Então vamos lá, e o Scarpa? O Scarpa está travado, todo mundo me pergunta desse nome. São Paulo quer trazer o Scarpa sim, já está tudo acertado com o jogador. O que acontece é que, em pleno recesso jurídico, dia 23 de dezembro, para ser mais exato, o Scarpa decidiu colocar o Fluminense na justiça, pediu rescisão contratual via liminar, que foi negado, e por causa disso travou. Então, o que acontece? O Fluminense entrou também no processo. Como foi negado a liminar, tem que esperar o processo correr em juízo, ver como que o trâmite vai. Enquanto não corre esse processo, nenhum time pode contratar o Scarpa. Nem o Corinthians, nem o São Paulo, nem ninguém. Se o Scarpa quiser vir para o São Paulo antes, quer vir agora, ele tem que retirar a ação. Mas não parece que ele quer retirar a ação, não. Mas, pelo que parece, o São Paulo está à frente dos adversários nessa contratação, relativamente do Palmeiras, já que o Corinthians disse que não quer mais saber do jogador, abriu mão da... Aí está um ponto curioso, exclusivo aqui para você, que ele nem no site eu coloquei essa Opa. ainda. O Palmeiras entrou para tentar melar o negócio, né? Ele nem queria o Scarpa. O Palmeiras falou que só queria não reforçar o São Paulo. O Scarpa fez jogo duro e aí o Palmeiras saiu. Acontece que é o seguinte, com o São Paulo, o Scarpa tá certo.
Porém, o agente do Scarpa é muito amigo do advogado do Corinthians. Então, estamos vendo da seguinte maneira. Se o Fluminense ganhar a causa contra o Scarpa, provavelmente o Scarpa fechará com o São Paulo. Agora, se o Scarpa ganhar a causa, provavelmente o agente dele vai falar com o advogado do Corinthians. Pois é, e como o Fluminense já pagou o que devia para o Scarpa, a juíza negou a liminar que ele pediu, provavelmente o Fluminense deve ganhar essa causa. Agora, se tratando de um centroavante, já que o Prato foi embora, a gente escuta o nome do Calleri, Gabigol, até mesmo o Boi Bandido, que teve uma ótima passagem pelo São Paulo. Algum desses nomes está mais próximo ou os três estão bem longe? O Boi Bandido, o São Paulo chegou a conversar sim, de fato, só que acontece que é o seguinte, ele ganha 20 milhões de euros anuais de salário. Ele até aceitou reduzir, mas não deu para chegar nem perto do teto do São Paulo, então ele ficou descartado e vai ficar mais um tempo lá na China, diz que volta numa próxima oportunidade. O Calleri, todo mundo me pergunta, só que o Calleri tem empréstimo para o Las Palmas até junho desse ano. Não existe forma dele sair do empréstimo de lá. A única forma seria se o São Paulo comprasse os direitos dele, o que é um valor absurdo. Eu conversei com a diretoria de futebol e eles não têm intenção de comprar o Calleri. E o Gabigol está mais próximo do Santos, tem a possibilidade ainda, porque ele já foi jogador do Dorival, parece que o Dorival entrou em contato com ele. Então, o valor para uma temporada de empréstimo do Gabigol é de 11 milhões de reais, além do salário de 500 mil por mês. Ele ganha 1 milhão por mês de salário e o time que o contratar tem que bancar metade. Vale a pena? É muita grana. É muita grana. É um risco, né? Jogador que está praticamente parado, né? Tá parado. Aí você não sabe se ele vai vir para estourar ou se ele vai vir para ficar na balada, dando dor de cabeça. Você não sabe. Pois é. Agora a gente vai falar de coisa boa, então. Vamos falar do Hotel Palmolive. E o melhor em hotelaria aqui no ABC você encontra no Palmolive Gran Prêmio. Eventos, Diego, tá na hora, hein? Exatamente. Agora com confraternizações no final de ano, podemos fazer a reserva para vocês. Tem que ligar já e reservar o seu dia, o seu horário. Tá no telefone qualquer? 4930 7560. E a infraestrutura é incrível. Agora é um assunto que a gente adora, Marcelo. Restaurante, fala pra gente. Todos os dias, almoço, serviço à la carte, jantar e terças e quintas-feiras, festival de massas. Está um verdadeiro sucesso. Sensacional. Nesse espaço maravilhoso que é tradicional aqui em São Bernardo. Qual é o endereço daqui então, Diego? Avenida das Nações Unidas, número 1501, bairro Chácara Inglesa, São Bernardo do Campo. Pertinho da Anchieta, certo? O telefone qualquer? 4930 7560. Lembrando, final de ano tá aí, faça a reserva da sua empresa, amigo secreto também, né? Com fraternização, tá? E aquele convite pro restaurante, Marcelo. Todas as terças e quintas-feiras, festival de massas. Para você ficar em grande estilo, Palmolive Gran Prêmio aqui em São Bernardo. É tradicional e eu adoro. E hoje é quinta-feira, noite do famoso Festival de Massas. Vale muito a pena conhecer. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que já a gente volta. O Esporte Mais está de volta. Agora a gente fala um pouquinho do Santos, que segue treinando firme para a estreia no Paulistão. Na próxima quarta-feira, o Santos visita o Linense em sua estreia no Campeonato Paulista. Sem Ricardo Oliveira, seu principal goleador nos últimos anos, o Peixe treina a pontaria para aprimorar seu setor ofensivo. Rodrigão deve ser o camisa 9 do clube praiano nesses primeiros jogos.
Rodrigão, que voltou ao Santos, agora assume essa função que era do Ricardo Oliveira, mas o Santos continua ativo também no mercado da bola em busca de um goleador e o São Paulo continua sem lateral direito. O que acontece com essa posição? Nossa, tá difícil de emplacar, né? E o Vitor Ferraz vem mesmo? Vitor Ferraz, nós tivemos conversas, mas já cessamos, não deu certo. O pessoal lá do Santos disse que a chance dele continuar no Santos é de 95%, ou seja, quase mínima de vir aqui para o São Paulo. Eu vou te contar o que vai acontecer com a lateral direita esse ano. E vou te contar em primeira mão, que nem no site eu ainda coloquei. Ótimo. O São Paulo pretende resgatar o Bruno. E, além disso, também pretende trazer alguém da base e revelar algum lateral direito. Isso eles vão avaliar até fevereiro, em conjunto com o Dorival Júnior. Se em meados de fevereiro, com o Campeonato Paulista já circulando, eles perceberem que não dá, aí eles vão novamente voltar para o mercado. Legal. Eu até sou colunista do jornal Cruzeiro do Sul, no interior de São Paulo. Minha coluna de amanhã fala justamente do Ricardo Rocha e do Raí, que são as melhores contratações de São Paulo, vem fazendo um ótimo trabalho. O Raí agora foi fundamental na contratação do Anderson Martins, que no mesmo dia que se desligou do Vasco, assinou com o São Paulo. E no silêncio, porque o que mais irritava no São Paulo é que começa a ir atrás de um jogador, sai na mídia inteira, vira um leilão e não contrata o jogador. Já o Anderson Martins veio do dia para a noite. O projeto do Raí é muito bonito. Já vou falar também aqui, praticamente de primeira mão, que eu acabei de colocar no site. O Raí pretende resgatar as raízes tricolores. Trouxe o Ricardo Rocha. Tem um projeto muito bonito do Lugano também, que já está na mesa, a proposta já foi feita para ele. Na semana que vem ele volta de férias e deve responder para o São Paulo. E o quarto nome desse quarteto fantástico que o Raí quer trazer é o Zete, que vai ficar no preparo de goleiros, mas não no treinamento. Ele vai fazer uma estrutura, tanto desde a base, na formação dos goleiros do São Paulo, quanto também no treinamento do dia a dia dos profissionais. Pois é, e se o São Paulo contratou um ótimo zagueiro, o Palmeiras acabou de perder o seu. Mina foi para o Barcelona. Com preferência na compra do zagueiro Mina, o Barcelona exerceu seu direito e contratou o colombiano. Com apenas 23 anos e uma ótima passagem pelo Palmeiras, o defensor foi negociado por cerca de 48 milhões de reais, responsável direto pelo último título do Verdão. Agora ele deixa o clube paulista para seguir o seu sonho de vestir a camisa do Barcelona. Vai fazer falta e o Palmeiras vai ter que se virar para repor a posição, mas pelo visto não é problema para o milionário time do Verdão. Olha, vamos falar um pouquinho do Cueva, que foi multado recentemente, se atrasou na reapresentação do São Paulo. Parece que o peruano vem dando problema para o tricolor desde o ano passado já, né? 20% de multa e não é a primeira vez que ele faz isso. Em novembro do ano passado, ele foi convocado pela seleção peruana na repescagem da Copa do Mundo e também demorou 2 dias para se reapresentar. No caso, nem sabia se ia ser relacionado ou não, o Dorival não sabia nem o que fazer. Entrou no segundo tempo e deixou a gente na mão nessa luta contra o rebaixamento, né? Então tá mais do que certo, o Raí tem que ser severo com ele. Tem que cobrar profissionalismo e comprometimento. Como é que ele começa o ano assim e vai querer lutar por títulos no decorrer do ano, se nem para o treinamento ele vem? Parece que já está com a cabeça na Copa do Mundo e deixa de trabalhar no São Paulo. Está claro a falta de comprometimento. Tem a chance dele ser negociado? Vamos lá. Para ele chegar na Copa do Mundo, ele tem que jogar. Mas daí, no Peru, né? ele vai ser convocado estando bem ou não? Você vai ver. Bom, a filosofia aqui no São Paulo é fazer o Cueva jogar, se jogar e valorizar, quem sabe a gente consegue vendê-lo bem até o meio do ano. E tem um jogador, mais especificamente o Ganso, que saiu do São Paulo há pouco tempo, não está muito bem no Sevilha. Quando entra, faz bons jogos, mas não tem muita oportunidade. Tem alguma chance dele voltar ao tricolor? Vou te contar primeiramente que em dezembro
A antiga diretora de futebol, Vinícius Pinotti, né, antes do Raí, chegou aí atrás do Ganso para ver se ele queria ser repatriado. E o Ganso falou que ele não queria voltar para São Paulo, que ele queria continuar lá na Europa, lá no Sevilha e tudo mais. Agora o Ganso acabou de ser avisado que não está nos projetos para continuar no Sevilha. E o São Paulo agora entrou em discussão interna para ver se vai ou não atrás do Ganso. Pergunto para o torcedor, você gostaria de ver o Ganso aqui de volta? Minha opinião é não. Tem gente que diz que sim. Minha opinião é não, e eu vou dizer que o São Paulo também tem tendência a dizer que não por toda a história e também por achar que o Ganso pretende continuar na Europa, ele acha que ele tem mercado lá. O Dorival também é um treinador que adora aproveitar a categoria de base. Ano passado, no final do ano, a molecada do São Paulo venceu a Copa do Rio Grande do Sul, que é praticamente uma copinha com times muito fortes, venceu o Palmeiras de virada nos últimos minutos, vem fazendo uma boa Copa São Paulo. Dá para aproveitar algum jogador desses para o time profissional? De cara, eu já vou te dizer o camisa 10, que é o Iago. É Iago não, Igor. A gente estava falando de Iago Maidana, eu confundi. Mas eu vou te dizer de um outro projeto da diretoria. O pessoal sempre me pergunta quem que vai subir da base para o profissional. Normalmente sobram 3 ou 4 e normalmente quem indica é o treinador da base. Esse ano o São Paulo de Raí vai fazer diferente. Provavelmente vão treinar juntos os profissionais e a base a partir de janeiro, da segunda quinzena de janeiro, e a integração vai ser muito mais próxima. Então não vai haver essa preocupação de vai subir 1 ou 2 jogadores, não. São Paulo vai unir uma coisa a outra e aí eles vão conseguir disputar titularidade entre eles, não. Titularidade. Você tem alguma informação do Hudson, que retornou ao São Paulo, fez uma boa campanha com a camisa do Cruzeiro, deve ser aproveitado, até porque a concorrência com o Petros e Jusilei é grande, né? Vai ser uma briga saudável e muito boa para o São Paulo ali. Ele retornou por problemas internos lá no Cruzeiro, né? Não conseguiu fechar lá. Mas vai ser uma briga muito boa para o São Paulo. A princípio, com a saída do Hernanes, a briga fica entre Lucas Fernandes e Shailon, ou algum outro volante, algum atacante, alguém deve ser recuado para ocupar essa posição? Tem que lembrar que o Lucas Fernandes ainda pode ser utilizado como base de troca para o Scarpa. Sim. Então, tudo depende nessa briga. Se ele continua, quem é que vai adiante? E o Brenner, tem alguma informação? Que é um jogador muito promissor, inclusive é titular da seleção da sua categoria. Teve algumas chances com o Dorival, agora com a saída do Prato, também é uma possibilidade. Vai ter muita chance no Campeonato Paulista para ele. Legal. Laila, eu quero agradecer sua participação no Esporte Mais, deixe suas considerações finais para quem nos assiste e convoca o pessoal para acessar o seu site. Primeiro eu que agradeço o convite, Roberto. Pessoal, torcida do São Paulo, muita energia positiva esse ano. Não vamos abandonar o elenco, pelo amor de Deus. Encontro com vocês no Morumbi, jogo a jogo. Meu canal no YouTube é spfc.net. Estou lá 3 vezes por semana falando tudo da janela. E entra no site também, que todo dia eu escrevo alguma coisa para vocês. Um grande beijo. É um site muito legal, eu acompanho lá e recomendo. O Esporte Mais vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta ao vivo no mesmo horário.